Boa tarde, irmãos. Hoje o assunto que eu escolhi para a gente conversar um pouco aqui é a questão da confessionalidade, o fato de o que é isso, né? Então, como é um assunto muito amplo e poderia ser abordado de milhões de formas para que fosse uma coisa que cabesse dentro do tempo que a gente tem, que ficasse com uma coerência com início, meio e fim. Eu tentei focar um pouco no conceito de confessionalidade, por que existem confissões, o que isso traz de bom para a gente. Eu não foquei muito na nossa confissão em si, mas como estamos em poucos irmãos, muitos já conhecem esse tema. Quem quiser puxar novos debates, aprofundamentos que a gente puder, a gente vai direcionando para outra forma que seja mais proveitosa para a gente. Eu queria começar com uma pergunta, que é a seguinte: nós estamos numa igreja confessional, mas o que isso significa? O fato da nossa igreja ter uma confissão oficial, o que isso muda na prática? O que alguém se arriscaria a dizer? O que significa? Assim, no sentido prático, significa que a gente tem uma estruturação de doutrinas que a gente diz seguir e defender. Então, assim, no sentido prático, nossa teologia, nossa prática de pregação e de vida cristã deve ser baseada, é claro, na Bíblia, mas nessa regra, nessa sistematização da doutrina. É exatamente aí que eu queria chegar, mas faltou um detalhezinho que é interessante aqui para o texto, que é a questão: nós temos esse corpo de doutrina, mas qual é a grande diferença? Nós temos um corpo de doutrina redigido num documento e que esse documento é público. E isso é uma questão muito importante, porque, pelo menos na minha visão, essa questão da publicidade da nossa confissão de fé, acho que ao longo do estudo isso vai ficar mais claro, é uma questão que colabora para a saúde da igreja, para a unidade da igreja, para diversos outros aspectos da igreja. E era justamente isso que eu queria colocar. Por quê? A nossa sociedade, o evangelicalismo hoje, tem uma vertente muito forte, que tem uma opinião firmada e contra a questão das confissões. A gente é um clichê muito falado hoje em dia, que são frases de efeito como: nenhum credo senão Cristo, nenhum livro senão a Bíblia. E isso é colocado de uma forma como se isso, com certo orgulho, como se aquilo levasse aquela pessoa a ser mais fiel a Deus, a ser mais fiel à Bíblia, pelo fato dela não ter outros documentos, ou se não se basear em outros estudos teológicos feitos pela igreja. Eu vou à Bíblia, e a Bíblia, como minha única regra de fé e prática, significa que ela exclui outros documentos, outros estudos, determinada coisa. E como eu estava comentando, isso para um grupo grande do evangelicalismo moderno, isso é visto com orgulho. É uma frase, muitas vezes, bradada de púlpito em plenos pulmões, como se isso quisesse demonstrar a fidelidade, como aquela pessoa é realmente presa à Bíblia, tem a Bíblia como regra de fé e prática. Só que o que nós vemos na prática é que esse credo, ele tem um efeito completamente contrário, que é muitas vezes afastar essas pessoas e essas igrejas de Cristo e da Bíblia. E isso é uma questão interessante, por isso que eu quis focar nessa questão do significado de ter uma confissão, a questão da publicidade, porque o que acontece? Você não tem como simplesmente pegar, ler um versículo qualquer da Bíblia,
Isso fala de uma sociedade com uma cultura completamente diferente, com um tempo diferente nosso. Dificilmente, eu não vou dizer aqui que não há nenhuma possibilidade disso acontecer, porque toda regra tem exceção, não vou me arriscar a esse ponto, mas assim, eu creio que é extremamente difícil você pegar um texto onde você tem uma aplicação automática, sem a qual você não precise ter um mínimo de tempo, de estudo, de meditação, para que você consiga entender o que aquele texto está falando e você tenha condição de aplicar essa realidade na sua vida. Então, isso gera com que uma questão fática que essas pessoas muitas vezes não percebem, que é inevitável que você tenha um credo ou que você tenha alguma confissão, porque se você pegar o sentido da palavra, o que é um credo? É o que você crê. Qual é a sua confissão? É como você vai confessar esse credo ou qualquer outra convicção que você tem. O significado de confessar, ele tem um aspecto de você estar colocando para fora. Você tem aquela fé interna no seu coração, mas você precisa traduzir isso de forma externa, nem que seja tanto em atos, com o seu testemunho, como em palavras, com alguma estrutura lógica, para que a pessoa entenda o que você crê naquela situação. Então, qualquer pessoa que fala que não tem nenhum credo senão Cristo, ou que a Bíblia é a única regra de fé e prática, com um sentido equivocado de que isso exclui que você paute a sua fé, os seus estudos em outros documentos históricos, elas não percebem que a confissão dela, o que elas entendem, ela precisa ler a Bíblia, ela precisa entender aquilo de alguma forma, ela vai ter que traduzir para as outras pessoas de alguma forma coerente e minimamente sistemática o que ela crê que a Bíblia ensina a ela, qual é a regra de fé e prática, mas qual é a fé, qual é a prática. Então, no que eu devo acreditar? Qual deve ser a minha prática de vida? Isso não vai deixar de ser um credo, uma confissão, só que tem a grande desvantagem de ser o quê? Uma coisa pessoal, uma coisa não redigida de forma coerente e o principal, ela não é pública, ela fica dentro da pessoa. Isso como não está registrado, você, se tiver alguma má fé envolvida, ou até conforme as coisas vão evoluindo, a pessoa pode ir mudando aquilo, uma hora vai para um lado, outra hora vai para o outro, fica uma coisa inconstante, incoerente, e não tem como ser analisada por outras pessoas à luz da Bíblia, à luz do entendimento que a igreja construiu ao longo desses 2000 anos, se isso de fato reflete o que a Bíblia ensina ou se isso não reflete o que a Bíblia ensina. Como nós bem sabemos, toda heresia alega ter base bíblica. Nenhum herege chega e fala, não, estou inventando essa doutrina da minha cabeça, agora a igreja tem que seguir, mas vamos abandonar a Bíblia e vamos ficar com o que eu inventei, que é melhor. Nenhum herege fala isso. Toda heresia, de alguma forma, seja uma base bíblica falsa ou não, seja uma leitura equivocada, mas ela sempre clama ter uma base bíblica de alguma forma. Então, é importante, como a gente vai ver mais claro ao longo do estudo, para a saúde da igreja, para o funcionamento das coisas em geral, que a nossa fé e a nossa prática seja baseada num documento que possa ser auditado, entre aspas, um documento que possa ser conferido de diversas formas para saber se isso está certo, para que tenha unidade na igreja, diversas questões que isso vão ser importantes. Então, isso não é só importante, isso é inevitável. Você vai ter. Se isso vai ser coerente, se isso vai ser sistemático, se isso vai ser correto biblicamente ou não necessariamente tem a ver com a existência ou não. Fala. Não sei se você vai fazer essa aulazinha mais como fala, mas o que eu acho interessante é que, se você for ver, mesmo que não existissem esses catecismos, esses credos,
a própria questão de você estar reunindo várias pessoas dentro de do mesmo objetivo, uma mesma causa, a própria igreja tem a sua constituição que se baseia em várias questões, não só administrativas, mas também doutrinárias, para uma constituição também pública, para poder reger as coisas dentro da própria igreja. Assim, é uma coisa que é, vamos dizer aqui, interdependente dos catecismos e das confissões. Assim, existe também outra coisa que busca também padronizar, que é fora desses catecismos, né, que é a Constituição. Não, sim, porque a ideia é justamente essa. Você age de acordo com aquilo que você crê. Por exemplo, você está morrendo de sede, o que vem na sua cabeça? Eu quero beber um copo d'água. Por quê? Porque você acredita que você vai beber a água e ela vai matar a sua sede. Se você não acreditasse nisso, você ia beber, tentar de outra forma saciar aquela vontade. Então isso se espraia para todo tipo de coisa. Então, por exemplo, a nossa Constituição, se você for ver, ela é intimamente baseada na nossa confissão. E a própria confissão, ela, em um dos seus artigos, ela fala que existem diversas questões práticas que não estão reveladas propriamente na Bíblia. Em nenhum lugar da Bíblia diz que horas tem que ser o culto, quantas horas vai demorar, quantos minutos, qual é a duração de uma pregação, quantos louvores você vai cantar dentro da liturgia. Isso não foi revelado dessa forma para a gente, mas são coisas que, o que a confissão diz? Que à luz da natureza e dos princípios gerais que a palavra nos dá, a gente vai organizar isso de acordo com a necessidade, com a questão daquela sociedade. Então, até isso não deixa de estar ligado na confissão, que, como a gente vai ver, é uma autoridade derivada. Ela está expressando o que a palavra diz, ela não está se sobrepondo. Então, isso também vai ser uma condição natural de qualquer organização de sociedade humana. Você vai ter que pegar aqueles princípios que norteiam a sua fé, que são a razão daquele ajuntamento de pessoas, e você vai ter que organizar isso dentro de circunstâncias, como eu posso dizer, do dia a dia daquelas pessoas, da natureza daquela atividade, como aquilo, de forma que seja possível você alcançar aquele objetivo que aquela reunião de pessoas estabeleceu. Então, quais são as coisas que fazem com que uma confissão seja inevitável, seja ela escrita ou não? A primeira, como a gente viu, é a forma de revelação de Deus. Se a gente percebe, isso é bem óbvio, que a Bíblia ela não é um livro de teologia sistemática. A revelação é progressiva, ela conta a história da humanidade à luz da obra de Deus, da relação de Deus com esse povo que Ele criou, como Ele estabeleceu o plano da salvação, o que aconteceu, porque... Então a Bíblia ela conta uma história, e dentro dessa história, as asseverações, as afirmações teológicas que são feitas, geralmente elas são, de certa forma, restritas à coerência, à necessidade, à aplicação da vontade de Deus naquela história que está sendo contada. E isso vai sendo replicado em diversas formas. Muitas vezes o mesmo mandamento ou a mesma afirmação doutrinária, ela é aplicada ou trabalhada na Bíblia de forma diferente em diversos textos, em diversos momentos, tudo conforme ele vai trabalhando aquela história. Então, a forma como Deus se revelou aos homens faz com que seja necessário que essa palavra seja estudada e esse corpo de doutrina seja sistematizado de forma que as coisas fiquem coerentes, uma verdade não se conflite com a outra, porque muitas vezes a gente vê textos que parecem que estão em conflito, um manda fazer uma coisa, outro manda fazer outra coisa, e aí? Alguns são mais fáceis da gente harmonizar, outros nem tanto. Então esse trabalho de sistematização, ele vem da própria forma com que Deus escolheu se revelar, que foi através de contar essa história
da criação, a história de Deus e do homem, de como isso se relaciona. Então essa é um motivo, digamos, essencial, sem contar que é da natureza do homem que a gente sistematize os nossos conhecimentos, de forma que fica mais fácil você estudar, você conseguir isolar casos. Se a gente vê em diversos outras áreas do conhecimento que não necessariamente tocam, que eles entendam, que estejam trabalhando diretamente da revelação, a sistematização também faz parte, até podemos dizer, da característica do ser humano como imagem e semelhança de Deus. Isso até é uma questão muito discutida, o que seria propriamente a imagem e semelhança de Deus no homem, mas sem entrar em muitas polêmicas. Com certeza a questão do intelecto e da capacidade moral, que é o que diferencia o homem dos outros seres criados, e é o que nos aproxima de Deus nesse sentido, da gente ter capacidade de entender certo e errado, de agir com forma moral, de criarmos as coisas, construirmos conhecimento, coisa que os outros seres não fazem. Então isso nos leva a essa necessidade, a essa corrente inevitável do pensamento, da ação humana na fé, que a gente sintetize o nosso entendimento da Bíblia, da Palavra de Deus, do que crer e de como aplicar essa fé na nossa vida de uma forma minimamente sistemática. E isso não só é uma coisa pragmática, que uma realidade que se impõe por questão de lógica e por questão de necessidade, mas a gente tem algumas bases bíblicas, no caso da revelação, como a gente tem, e vai ver isso logo à frente, a questão da autoridade da Bíblia como a nossa regra de fé e prática, a única regra autoritativa como a palavra inspirada e inerrante de Deus, e ela já nos indica, de certa forma, que é necessário se ter e se acreditar e se praticar um corpo de doutrina coerente, sistematizado. Isso, claro que, em falando da igreja primitiva, da época apostólica, isso ainda não era uma coisa propriamente sistemática como a gente conhece hoje e reduzida a escrito como um documento à parte. Acredito eu que até pela proximidade cultural com que a nova revelação ali do Novo Testamento estava sendo entregue, quando os apóstolos estavam pegando o Antigo Testamento, vocês veem isso até uma coisa muito interessante, que o Antigo Testamento é como se fosse a Bíblia para os apóstolos, como a gente usa hoje, e a pregação apostólica, que depois veio em parte sendo reduzida à escrita e firmando no Novo Testamento, eram os ensinos, as pregações dos apóstolos, como os pastores de forma não inspirada fazem hoje. Eles pegavam o Antigo Testamento e iam lendo os textos, explicando o que aquelas profecias significavam, para conseguir convencer aquelas pessoas de que Cristo era o Messias, explicar a eles o porquê que Cristo morreu, porque Cristo veio em humildade, não como um rei conquistador, como eles esperavam. Tudo isso, os apóstolos tinham o Antigo Testamento ali como a base dele, e eles iam pregando aquilo em cima, até que essa pregação, por ser autoritativa, se consolidou como uma continuidade da revelação e se estabeleceu como no Novo Testamento. Mas essa analogia é interessante para a gente ter mais ou menos uma ideia de como isso foi sendo construindo e evoluindo na história, até a gente chegar e ter hoje livros teológicos, confissões, questões muito trabalhadas de língua, de forma a expressar, de forma resumida às vezes, de forma mais longa de outras vezes, dependendo da utilidade que aquele autor ou que aquele documento vai ter para aquela comunidade,
mas de uma forma de expressar coerentemente essa fé, o que isso quer dizer, o que a palavra de Deus quer dizer, o que nós devemos acreditar, como nós devemos praticar esse credo. Então, o primeiro texto que eu queria ler com vocês é Gálatas 1, versículos de 8 a 9. Se alguém já puder abrir Romanos 6,17, facilita. Porque depois a gente já parte para Romanos. Oito e 9. Gálatas 1, versículo 8 e 9. Pode ser. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue o evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega o evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Romanos 6,17. A gente comenta tudo de uma vez, que facilita. Mas a graça de Deus, porque outrora escravo do pecado, com que tu viesse a oferecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. Então, assim, a gente vai ler também alguns versículos ali em 1 e 2 Timóteo, mas esses dois versos eles já deixam ali implícito, mas claro, que os apóstolos estavam ensinando um corpo de doutrina coerente, uma forma de se olhar a revelação de Deus, não só a que já tinham, mas a que eles estavam apresentando inspiradamente naquele momento, de uma forma coerente, que ela precisava ser praticada de acordo com aquela fórmula que eles estavam dada, uma coisa delimitada, tinha um princípio, um meio e um fim, tinha uma forma de fazer. Não era porque você estava lendo uma passagem do Antigo Testamento que você poderia levar aquilo para qualquer lugar e justificar qualquer tipo de prática. Existia uma interpretação correta, existia uma forma correta de lidar com Deus, existiam as coisas corretas no qual o crente deveria crer, e por causa disso existiam algumas práticas que ele deveria adotar como aplicação dessa palavra na sua vida. Isso não era uma coisa subjetiva, não era uma coisa pessoal, como nós vemos ali de certa forma, até pela característica autoritativa dos apóstolos, que isso difere um pouco da gente hoje, mas não era uma coisa aberta a debate, era simplesmente uma revelação. É assim que vocês devem crer e é assim que vocês devem agir de acordo com essas revelações que nós estamos mudando. Existe claramente um certo e um errado, uma forma de fazer que agrada a Deus e uma forma de fazer ou de crer que não agradava a Deus. Então, o momento é um pouco diferente, então as circunstâncias, pela questão das características ali do momento histórico, da revelação autoritativa, daquela aplicação direta da revelação para aquele povo, isso era feito de uma forma um pouco diferente do que nós fazemos hoje, mas o conceito básico que nós trazemos é isso. Existia coisas certas a se crerem, existia coisas erradas a se crerem, existia coisas certas a se fazerem e existia coisas erradas a se fazerem. E tudo isso, o que definia o certo e errado era o quê? Como se interpreta, como se interage com a revelação que Deus estava dando. Seja a revelação que já estava escrita e estava consolidada, seja a revelação que estava se consolidando naquele momento, conforme os apóstolos iam trazendo à Igreja de Deus as consequências da encarnação, da morte e da ressurreição de Cristo. Porque isso até desculpa, meu amor, não consigo evitar de abrir alguns parênteses. O Novo Testamento, uma nova revelação, não é uma coisa aleatória. Por que tem o Novo Testamento? Por que a prática da igreja mudou
em determinados sentidos. Isso de forma alguma poderia ser aleatório, porque Deus não é um Deus aleatório. Teve o Antigo Testamento uma determinada forma de agir da igreja, e a gente tem no Novo Testamento uma forma diferente. E daqui para frente, até que tudo se consolide, a gente nunca mais vai ter uma forma diferente de agir com Deus e da igreja. Tudo isso é uma questão de momentos históricos e eventos históricos que mudaram a forma de interagir com Deus, porque eles foram consolidando promessas e evoluindo no planejamento de Deus. Então nós temos lá a criação, diversas coisas foram dadas e estavam apontando para Cristo, que ainda não vinha, que eles não tinham ideia, não era uma coisa clara, eles precisavam ter um contato com Cristo, que eles ainda não tinham visto, que eles ainda não sabiam, que eles não tinham uma história contada daquele Cristo. Então esse Cristo precisou ser revelado para eles de forma de símbolo, para que isso fosse inteligível naquele momento da história. E a partir do momento que Cristo vem, ele se mostra, ele se apresenta como Deus encarnado, como segundo Adão. A história da humanidade entra numa nova dinâmica, num novo ciclo. As coisas mudaram completamente, mudaram porque Deus estabeleceu que assim seria. Ele dividiu a história da humanidade pelo seu poder soberano entre até a encarnação do seu Filho e depois da encarnação do seu Filho. E por isso a forma de lidar com a igreja, com Deus, ela de certa forma muda em alguns aspectos no que diz respeito a esse evento da história que trouxe mudanças profundas no nosso relacionamento com Deus. Mas se a gente olha com cuidado, a gente vê que tem toda uma coerência temática, uma coerência moral, porque toda a Bíblia reflete a história e a essência de Deus. E Deus não mudou a sua essência por conta de um evento histórico. A essência de Deus, a moral, os atributos de Deus continuam o mesmo. Então, se a gente vê, a moral é a mesma, por isso que a lei de Deus continua. Diversas coisas têm uma continuidade no que elas desrespeitam moralmente a expressão do caráter e dos atributos de Deus. Por outro lado, as coisas que expressam mais claramente a questão da natureza humana e como Deus responde, como os homens respondem a esses atributos de Deus, eles foram mudados por esse momento da história, porque toda a relação do homem com Deus é através da mediação. Então, o nosso verdadeiro e último e absoluto mediador chegou. Então, agora que as coisas ficaram mais claras, a gente vai lidar com Deus agora de forma mais clara, de forma mais direta. Porque antes a gente precisava de um mediador que simulava o verdadeiro mediador. Então a gente tinha praticamente uma mediação dupla. Era um homem que se apresentava como mediador de Deus, simulando a Cristo, que Cristo media a nossa relação com Deus. Então, essa necessidade, entre aspas, de quase uma dupla mediação para a revelação de Cristo e a gente lidar diretamente com Deus através de Cristo, isso com certeza tem que mudar as nossas práticas litúrgicas, a nossa forma de adoração, a nossa forma de relacionamento com Deus, porque a mediação chegou ao seu ápice. E uma outra coisa também que tem a ver com isso, que é interessante, que também é um debate muito profundo assim, e muitas vezes delicado, que causa desunião e confusão na igreja, a questão da continuidade da revelação, se hoje nós temos profetas, se não temos, se ainda há revelação, se alguém vai trazer alguma coisa de Deus. E isso é uma coisa muito interessante, às vezes a gente é muito firme com isso, isso é um absurdo, e as pessoas não entendem, mas ao longo da Bíblia toda hora vem um profeta e fala alguma coisa, por que é tão absurdo hoje em dia a gente pensar que tem um profeta, que tem uma revelação? Mas se a gente for lá em Hebreus capítulo 2, ali quando ele fala o quê? Que Jesus Cristo é a imagem do Deus vivo, ele é a revelação de Deus. Então, assim, isso é uma coisa que, por mais que esse tema seja muito
muito debatido e às vezes seja complicado se estabelecer, você tem nuances, até onde isso pode ir. O que eu gosto de colocar como central e muito importante, que pode denotar até muitas vezes quase uma heresia nessa questão da continuidade da revelação, é o seguinte: Cristo veio, o Deus encarnado, ele é a revelação de Deus. Se depois de Cristo ter vindo, mostrado quem é Deus para a gente, na prática, mostrar o que Deus espera da gente ali, cumprindo a lei dia e noite, isso ter sido contado, ter sido redigido ou escrito por pessoas inspiradas pelo Espírito Santo, separando, contando da história de Cristo, quem ele era, o que ele fez, por que ele fez, o que isso significa. Você dizer que você está revelando mais alguma coisa de Deus que Cristo não revelou, isso é um absurdo sem tamanho, porque não tem como nada revelar mais a Deus do que Cristo revelou. Cristo é a imagem de Deus. Então você falar que tem alguma coisa de Deus que a gente ainda não aprendeu, que não está na Bíblia, você está praticamente dizendo que tem coisas de Deus que não estão em Cristo. Eu estou aprendendo de Deus sem estar aprendendo diretamente de Cristo. Isso é muito sério. Complementando isso que você falou, os dois primeiros versículos de Hebreus, eles fecham essa questão completamente. Exatamente. Quando ele fala que apenas Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, aos profetas, nestes últimos livros falou para o Filho. Ou seja, Cristo é a revelação completa e cabal de Deus. E os últimos profetas foram aqueles que aprenderam com Cristo, aqueles que conviveram com Cristo, aqueles que viram a Cristo. E assim, se você for ver, tem até essa diferença de apóstolos e profetas, porque os apóstolos eles não eram propriamente profetas, porque eles não estavam sendo usados simplesmente como boca de Deus para transmitir uma mensagem. Eles estavam contando o que Deus fez aqui. Olha, a forma de revelação é diferente, apesar de ser o Espírito Santo ali guiando cada questão das palavras, mas eles não estavam simplesmente, vamos dizer, falando de uma coisa que eles não, transmitindo uma mensagem, entre aspas, mecanicamente. Eles estavam contando a história de Cristo inspirado pelo próprio Espírito de Cristo. Por isso pode, às vezes, algumas pessoas de uma visão superficial podem pensar que isso é um pouco incoerente. Você está falando mais que tudo é em Cristo, mas Cristo morreu e os apóstolos foram escrevendo a Bíblia depois. Sim, mas porque eles foram separados para isso, para contar Cristo e para explicar de forma inerrante e autoritativa o que significou aquelas coisas que ele fez. Mas eles estavam simplesmente reportando e interpretando as obras de Cristo ali na carne. Eles não estavam trazendo novas revelações que ainda não estavam sendo que não tinham sido reveladas em Cristo. Eles estavam simplesmente digerindo, explicando, sistematizando o que Cristo fez enquanto ele ainda estava vivo e na sua morte. Eu acho que uma coisa interessante também é das pessoas que levantam essas discussões, por mais que não houvessem, e que provavelmente hajam coisas que a gente não conhece do ser de Deus, se ele não revelou porque ele não quer que a gente, ou ele não quer que a gente discuta sobre isso, porque não é necessário a gente saber mais nada. Não, com certeza não é necessário para os propósitos dele, e assim, eu me questiono até se a gente tem capacidade na nossa finitude, na nossa condição primeiro de seres não eternos desse lado da vida, e segundo com a nossa condição caída. Então nós temos dois limitadores. Primeiro, a nossa corrupção moral e da própria constituição do corpo, quando a gente vê que a queda até então não tinha morte. Então a queda não só degrada o homem moralmente, mas ele degrada até a sua constituição física. O nosso próprio corpo não é da mesma forma que era antes, e ainda tem a nossa característica de finitude, de ser criado. É muito difícil você pensar que um ser criado, porque mesmo se a gente pensar na eternidade da nossa alma, a gente tem até essa característica de muitas vezes interpretar a eternidade como daqui para frente. Eu surgi num determinado momento da história e agora eu sou eterno porque eu nunca mais vou deixar de existir. Mas a eternidade de Deus era diferente. Ela não é uma eternidade prospectiva.
ela é uma eternidade tanto retroativa como prospectiva. Ele é eterno para trás e para frente. A gente não tem como realizar com a nossa mente daqui para frente o que seria uma eternidade absoluta, que não só não tem fim, mas não tem início. É uma coisa que, de certa forma, acredito eu, pelo menos, que supera um pouco a nossa capacidade como homens. Queria pedir agora para a gente abrir 1 Timóteo 6:3. E se outro grupo já puder deixar aberto também, 2 Timóteo, capítulo 1, 13 e 14. E assim, esse texto ele é interessante porque muitas vezes as pessoas acusam as igrejas ou crentes específicos que tenham um rigor doutrinário um pouco mais apurado e se preocupam com essa questão de sistematização e de definir determinadas práticas como sendo pessoas que promovem essa divisão, essas contendas de palavras e invejas. Isso algumas vezes pode até acontecer por conta da nossa natureza caída, mas tem até um sermão de Spurgeon muito famoso que ele fala o seguinte: união contra a verdade nada mais é do que rebelião contra o Senhor da verdade. Então, por mais que a gente tenha que buscar dentro da nossa maturidade, dentro do conhecimento, do tempo que a gente pode dedicar ao conhecimento das Escrituras e se aprofundar nisso, orar ao Espírito Santo para que Ele coloque na nossa cabeça os limites, que a gente tenha também bem claro o que é heresia, o que não é, o tipo de erro que a gente pode conviver, tipos de erro que nós não podemos conviver, os momentos exatos de se ter alguma discussão doutrinária ou não, para que a nossa carne não sobrepuja. Mas o importante, e o que eu acho que esse texto também ele deixa claro, é que há claramente as sãs palavras de Jesus Cristo e um ensino que é conforme a piedade. E se a Bíblia está dizendo que tem um ensino que é conforme a piedade, é porque claramente naquele contexto ali, e no nosso contexto não é diferente, existem diversos ensinos que não são conforme a piedade, que não são as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. E isso precisa ser identificado para que a nossa fé não seja doente, para que a nossa fé não seja prejudicada, para que os nossos frutos não sejam cortados antes de nascer, ou mesmo que nós demos frutos podres por falta de conhecimento dessa doutrina. E o texto de 2 Timóteo 1,13, ele vai na mesma linha, fala o seguinte: mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste, com fé e com amor que está em Jesus Cristo. Guarde o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Então, esses versos e diversos outros versos na Bíblia que deixam claro que há um corpo de doutrina a ser acreditado, há um corpo de doutrina a ser praticado, há uma forma correta de se crer e uma forma errada de se crer, e que dependendo do grau desse erro, isso vai fazer a diferença entre aonde você vai passar o resto da sua vida na eternidade, que isso é importante, que isso é relevante, que isso vai fazer com que
com que seja necessário que isso seja discutido de forma madura, que isso seja sistematizado, que isso seja aberto à crítica, porque como a nossa confissão e algumas outras confissões também, até onde eu sei, também se colocam dessa forma, primeiro todas reconhecem a Bíblia como inerrante, como a única regra de fé e prática, e as doutrinas extraídas pelos homens não têm essa mesma característica, todos reconhecem isso. E a nossa confissão ela é clara nesse sentido, de falar que a Bíblia ela vai ser a única base de autoridade da onde todas as discussões ou todas as questões relativas à fé, elas devem ser levadas e devem ser dirimidas. Mas como isso é feito? Isso é feito com base em estudo profundo, isso é feito com base na vivência de toda a igreja. E assim, isso é uma questão também importante, a gente vai ver com um pouco mais detalhes no próximo tópico, mas a nossa sociedade hoje ela é muito voltada para o presente e para o futuro, como agora é o melhor tempo e a tendência é melhorar. E em alguns aspectos isso realmente é verdade. A tecnologia, o avanço da ciência moderna trouxe diversas comodidades, diversas questões que facilitam a nossa vida hoje, que os nossos irmãos de séculos passados não tinham. Se a gente for ver, não precisa ir tão longe assim, apesar de que o descobrimento do Brasil já vai fazer lá para 500 anos, mas, por exemplo, na época de Dom Pedro, os primeiros imperadores ali, quase naquela viração da República, não existia banheiro. As pessoas tinham que fazer necessidade num baldinho, e ou ela mesmo dá jeito, ou ia lá um escravo jogar as coisas lá do lado de fora. Hoje, pra gente, é impensável. A gente não precisa mais lidar dessa forma com os excrementos que saem do nosso corpo. Isso é uma vantagem. O conhecimento ficou mais fácil. Tinha coisas que a gente vê, todo mundo aqui estudou e fez, a maioria das pessoas está fazendo, vai fazer faculdade, mas estudam ensino médio e coisas na era do computador. Antigamente você tinha que ir para uma biblioteca, ficar caçando qual era o livro que tinha, pedir para, às vezes, quando tinha alguém ir lá naquele negócio alto, pegar um livro e ficar pesquisando. Hoje você joga no Google, você tem ferramenta de busca, você está com o livro inteiro ali, de repente em PDF você está procurando uma informação específica, você joga lá naquela busca, palavra tal, acha todos os lugares que tem aquela palavra. Pô, a facilidade que você tem de lidar com certas coisas realmente fazem que, em termos de qualidade de vida, o nosso momento, o nosso lugar na história seja mais confortável, seja melhor do que foi em muitos aspectos a vida dos seres humanos nos séculos passados. Mas isso tem um limite, isso não pode ser colocado de uma forma, interpretado, levado para outras áreas da vida, como se as pessoas do passado não tivessem nada para ensinar para a gente. Como se tudo que ficou para trás estivesse obsoleto, não serve para a nossa realidade é diferente, a nossa realidade é melhor, a nossa realidade é tão mais complexa e tão melhor do que a dos antigos, que os ensinos dele, as características, tudo que aconteceu para trás pode ser praticamente descartado. E nem sempre as pessoas acreditam nisso de forma expressa e consciente, mas essa facilidade, essa vivência da vida moderna, muitas vezes até de forma inconsciente, nos faz relegar os mais antigos e a antiguidade quase que a irrelevância, porque agora tudo é melhor, tudo evoluiu. Em muitos aspectos sim, em outros não, o conhecimento. E não só em outros aspectos não, como nós temos uma natureza humana comum. Por mais que a ciência tenha evoluído, a nossa vida tenha, a forma da gente fazer diversas coisas tenha evoluído, não quer dizer que a gente não tenha as mesmas deficiências físicas, as mesmas deficiências morais, principalmente no aspecto de religião. Os efeitos da queda que os nossos irmãos tinham há 1000 anos atrás, até antes de Cristo, são os mesmos que nós temos hoje. Então, as realidades espirituais continuam as mesmas.
Então esse passado ele é uma fonte de conhecimento importante para a gente, principalmente nesse aspecto religioso. E muitas vezes a gente traz esse comportamento, mesmo sem perceber, de outras áreas da nossa vida, de que o último celular que lançou é melhor do que foi lançado 2 meses atrás, a nova máquina de lavar que foi lançada agora é melhor do que a de 2 anos atrás, tudo que vem vindo daqui para frente é melhor, é melhor, é melhor, e a gente acaba de forma irrefletida não percebendo que a gente leva essa nossa expressão, essa nossa vivência para outras áreas da nossa vida, como se tudo que ficou para trás é obsoleto e o que é importante é o que está sendo feito agora, o que está por vir. E talvez aqui, desculpa, mais uma digressão, uma das formas mais nefastas que a nossa sociedade tem aplicado isso de forma equivocada é como a gente relega os mais velhos. Os mais velhos sempre foram vistos como fonte de conhecimento, de experiência, de conselhos importantes de pessoas que conhecem, viveram mais do que nós. Hoje em dia é difícil você ver alguém perguntando para um idoso, tirando uma dúvida, pedindo um conselho de questões da vida, porque a pessoa já parte do pressuposto que essa era de tecnologia e modernidade mudou tanto, deixou esses idosos para trás, que eles não têm mais como colaborar com a gente em termos de conhecimento, de experiência, e isso a gente vê aí dia após dia como se isso tem sido horrível para a nossa sociedade, tem trazido consequências tristes e muito equivocadas na vida dos mais jovens. Então isso é muito importante. Então até isso vem dentro da questão dos propósitos do Credo e Confissão. Quais são os propósitos? Quais são os benefícios que a gente tem por ter um credo bem delimitado, uma coisa escrita, uma coisa feita com cuidado, por pessoas que se debruçaram naquela tarefa durante anos, como foi a Confissão de Westminster. A maioria dos irmãos sabem, sei exatamente, mas foram mais de 200 homens que começaram o trabalho e ficaram por 4 anos e meio, mais ou menos, debruçados sobre essa missão, dia e noite, debatendo, estudando, pessoas de profundo conhecimento, que já tinham bebido na fonte de teólogos que vieram antes. Isso é uma coisa que o pastor tem falado muito aqui, nós temos uma gama de conhecimento que foi sendo construída, que vinha e daquilo ali ia sendo construído. Até o Paulo Anglado ele fala isso, que da mesma forma que a revelação ela é dada de forma progressiva, o entendimento da Igreja da Revelação tem evoluído de forma progressiva também. Quanto mais tempo, quanto mais material, quanto mais possibilidade nós temos de refletir sobre toda essa gama de ferramentas que nós temos para interpretar a revelação, nós temos possibilidade de ser cada vez mais eficientes e mais, como eu posso dizer, mais exatos, mais assertivos nessa interpretação. Claro, e com uma ressalva aqui muito importante, desde que a gente não dê aso à nossa carne, à nossa própria impiedade, e aí haja um bloqueio de ordem moral, que não é mais um bloqueio de ordem intelectual, porque acredito que nós hoje somos tão capazes intelectualmente como nossos irmãos no passado, e por a gente ter mais elementos, mais ferramentas, a gente consegue não perder tanto tempo. Se você for ver como acontecem os grandes saltos, tanto até em tecnologia, mas na produção do conhecimento. O primeiro que vem, ele tem que começar do nada. Imagina, se eu tivesse que fazer um estudo desse hoje, sem ter nenhum livro, sem ter nenhum autor, que já pesquisou diversos outros autores, para ir sintetizando esse tema, e eu tivesse que pegar a Bíblia, pegar livros do primeiro século para descobrir qual era o contexto daquela sociedade, para depois eu tentar entender como esses versículos, como esse teor dessa revelação era aplicado àquela sociedade, para depois eu gastar mais um tempo tentando entender a nossa sociedade,
para que depois eu pudesse aplicar essa mensagem que estava para uma sociedade diferente na nossa sociedade hoje. Isso demoraria provavelmente mais do que a minha vida, nem que se eu dedicasse a minha vida toda a fazer isso, dificilmente eu ia conseguir fazer tão bem como eu fiz dessa vez em poucas horas, por eu poder desfrutar do trabalho de diversos irmãos. Então é sempre assim, o primeiro vai, se a gente for ver, até eu vou dar logo o nome para que fique mais coisa. O primeiro propósito que se coloca dentro da questão dos propósitos e benefícios das confissões é a questão do propósito teológico doutrinário, que foi o que a gente estava falando desde o início. A gente ter uma coerência, a gente ter uma estabilidade de fundamento, a gente ter uma clareza sobre em que devemos crer e como nós devemos praticar essa crença. E isso tem uma questão importante porque uma das formas da gente estabelecer hoje o que é uma doutrina verdadeira, o que não é, o que é um erro aceitável, vamos dizer assim, que a gente possa ter comunhão como os irmãos, o que não é, quais diferenças nos dividem e quais não, é a lente de toda a história da igreja. E isso até é uma coisa que eu tenho como muito cara para mim, porque fez parte da minha história, do meu desenvolvimento como cristão. Como a maioria de vocês sabem, eu me converti e a primeira igreja que eu congreguei não era exatamente uma igreja, era uma seita que tinha doutrinas estranhas e uma prática completamente deturpada, e que eu fiquei lá durante um tempo, até eu comecei a perceber, conforme a gente vai lendo, vai tendo um pouco mais de intimidade, a gente vai percebendo que aquilo não está certo, mas em um determinado momento do meu caminhar, eu me deparei com a seguinte questão: tá bom, isso claramente está errado, eu preciso rejeitar isso e eu preciso mudar o rumo da minha caminhada cristã para uma outra prática, para uma outra fé. E entendi que dali para frente a minha vida cristã ia ter que ser completamente diferente da que eu estava tendo naquele momento, em muitos aspectos. Só que quando eu fui entendendo esses erros e me aprofundando mais, eu fui vendo que outras pessoas discordavam daquilo. E dentro do que eu estava achando certo, tinha milhares de subdivisões, tinha milhares de opiniões, e aquilo foi me deixando confuso, foi me deixando angustiado. E eu me peguei com o seguinte dilema: tá bom, eu sei que isso é errado, mas o que é certo? O que eu vou fazer? O que eu vou delimitar o que é certo e o que é errado? Eu era uma pessoa normal, como sou hoje, com diversas obrigações. Hoje, no caso, eu até trabalho, tenho um emprego, tenho uma coisa que me exige mais tempo. Na época eu ainda estava num período de transição, mas que também tinha atividades que me demandavam muito tempo, que a minha agonia foi tão grande que eu praticamente deixei isso de lado. Eu era concurseiro, eu parei de estudar, porque eu falei, cara, eu não vou sossegar enquanto eu não souber quem meu Deus é, o que ele requer de mim, o que eu vou fazer. Eu não posso deixar isso de lado até eu passar no concurso e resolver minha vida, para depois eu vir aqui descobrir quem é meu Deus, o que eu preciso fazer para agradar ele, o que eu faço que desagrada, o que eu faço que agrada. Eu preciso resolver isso agora. E deixei tudo de lado, e naquela agonia eu fui procurando pessoas que pudessem me ajudar nesse processo. Até o processo de selecionar a quem eu ia pedir ajuda foi um pouco delicado. E eu encontrei uma pessoa que me ajudou muito, me ensinou muita coisa, e assim, talvez uma frase que eu nunca vou esquecer, que foi a grande linha mestra que ele me deu, que dali para frente eu acredito que as coisas deslancharam de uma forma diferente para mim. Ele falou: Rafael, você quer definir se uma coisa é heresia ou não, se uma coisa é certa ou não, o que você tem que fazer? Nós estamos no ano de 2012, na época, salvo engano. Nós temos 2000 anos de igreja. Você não precisa descobrir sozinho agora. Busca na história, o que foi feito? Ninguém está inventando nada agora. Se alguma coisa está surgindo agora, depois de 2000 anos, a gente precisa desconfiar, porque qual a conclusão que a gente vai chegar? Que a igreja ficou 2000 anos com práticas equivocadas e desagradando a Deus, e só agora a gente descobriu a pólvora e
E nós que descobrimos agora, isso é contrário até à providência de Deus. E conforme a gente vai estudando esse passado desenvolvimento teológico da igreja, a gente vê que a providência de Deus, e isso também, a gente olhando ali com um pouco mais de cuidado, a Bíblia deixa isso claro, a providência de Deus ela é uma coisa importantíssima para esse desenvolvimento da palavra. E como Deus deixa claro também em diversas passagens que sempre tem um remanescente fiel. Deus nunca fica sem os seus verdadeiros adoradores. Então, em toda a história, você vai achar traços da sã doutrina, você vai achar traços de piedade, sejam momentos de grande impiedade em pequenos grupos, sejam em momentos áureos da igreja, grupos mais largos professando e praticando essa fé. Através disso a gente pode até ver os resultados na sociedade de uma boa doutrina, de uma boa prática, de uma doutrina ruim e de uma prática ruim, mas a providência de Deus vai guiando de forma que durante toda a história da igreja, Deus teve os seus verdadeiros adoradores. E quando a gente consegue traçar o que tem em comum entre todo esse remanescente, entre todos os crentes fiéis durante toda a história da igreja, isso deixa muito mais claro para a gente o que é certo e o que é errado, até onde há algum espaço para debate, onde não há espaço para debate nenhum. E isso é uma consciência muito importante que os credos e as confissões nos trazem, porque eles nos conectam com a história. Você vai pegar os principais credos, a gente vê assim, basicamente, não vou entrar em definições técnicas para a gente andar um pouco mais rápido, a diferença de credo e confissão, mas geralmente os credos eles delimitam coisas específicas, assuntos que foram debatidos por alguma ocasião ali da história da igreja que precisavam ser resolvidos. O primeiro e o clássico credo apostólico ali no início. Os crentes dizem que ele foi a última versão, foi mais ou menos no século VI, salvo engano, V. O texto do credo apostólico ele foi, mas já tinha algumas fórmulas ali, já desde o primeiro século que adentrava isso. A gente vê ali Paulo discutindo, se você não acredita na ressurreição, você é o mais miserável de todos os homens. Se a sua esperança está só aqui, acabou, sua fé está morta. Aí ele fala, o poder da cruz, você precisa acreditar que Jesus se entregou e aquilo tudo foi guiando aquelas pessoas. Então, qual é esse corpo de doutrina? Qual é o básico que a gente precisa acreditar? E aí veio o credo apostólico, eu creio em Deus Pai, eu creio em Jesus, que veio, até que depois que se perceberam que a encarnação de Cristo era tão importante, aí veio o nascido da Virgem Maria, que até então, em alguns momentos da história, não tinha, mas ficou, eu preciso acreditar em Deus, eu preciso acreditar em Cristo, eu preciso acreditar que Ele veio na carne, eu preciso acreditar que Ele morreu, que Ele ressuscitou e que Ele vai julgar os vivos e os mortos. Isso era uma questão essencial ali naquele momento da igreja, de qual era o centro, qual era o grosso da fé que a gente precisava acreditar. E aí depois vieram outras discussões. A gente não tem um credo exatamente para isso, mas nós temos o cânon. Apareceu um herege dizendo que o Deus do Antigo Testamento, a grosso modo, num resumo bem grosseiro, que o Deus do Antigo Testamento era mau, que o Deus do Novo Testamento era amor, e que para a gente entender corretamente o Deus de amor, a gente precisava delimitar aqui da onde a gente ia pegar coisas dele. Então ele começou a retalhar a revelação bíblica e falar, esse aqui não presta, esse aqui não presta, esse livro aqui é legal, esse não é, e autoproclamou o cânon dele, que era, esses livros aqui são onde a gente vai aprender de Deus. E aí a igreja se reuniu e falou, opa, não, peraí, eles inventaram ali naquele momento o cânon? Não, já tinha uma prática, eles sabiam quais eram os livros que os judeus usavam, o Antigo Testamento em cima do qual os apóstolos pregaram, como a gente comentou mais cedo, qual eram as epístolas escritas pelos apóstolos, que eles tinham certeza de quem escreveu, que a própria igreja no primeiro século eles já sabiam, pela tradição da igreja, que a igreja sempre interpretou aquelas cartas como autoritativas e como revelação direta de Deus. Eles estudaram, separaram, criaram aqueles requisitos e falaram, não, verdadeiramente o que a gente tem com certeza como inspirado, que a gente vai basear a nossa fé, são esses 66 livros aqui. Aí mais para frente surgiram outras discussões, como até hoje a gente vê gente que não acredita, por exemplo, na Trindade, os arianos, os modalistas e outros tipos de heresia.
E chegou um determinado momento da igreja que a igreja precisa debater. Peraí, quem é Deus? A gente está servindo um Deus, quem é esse Deus? E se a gente vai ver o credo niceno e mais especificamente o atanasiano, então é claríssimo. Para você ser salvo, você precisa acreditar dessa forma. O Deus, a unidade na Trindade, a Trindade na unidade. Deus Pai é Deus, Jesus como Filho é Deus, o Espírito Santo como Espírito Santo é Deus. Eles são diferentes, mas eles três formam um Deus, e vai colocando isso de forma coerente para que aquilo dali para frente, de repente, não sei se essa heresia já tinha surgido antes, mas talvez até aquele momento da história convivessem pessoas, até que a convivência da heresia com a verdade ficou insustentável, eles precisaram definir. Então hoje a gente não precisa ter grandes celeumas ou grandes dificuldades para entender qual é a fé católica, qual é a verdadeira fé que leva à salvação. A história da igreja nos demonstrou isso. A gente precisa acreditar que Deus é triuno, e a Trindade é uma doutrina essencial da fé cristã. E depois que a gente passou desses momentos mais, digamos, críticos de doutrinas específicas, veio as heresias católicas, a reforma protestante, e as pessoas começaram a se dividir. Eu creio assim, até para você ter algum tipo de união e coerência eclesiástica, se foram firmando confissões mais extensas, com um corpo de doutrina mais detalhado, para que você pudesse delimitar de qual tradição aquelas pessoas participavam, como ia ser a prática litúrgica, como ia ser o culto, como ia ser a vida, até muitas vezes vestimentas. A gente vê, tem tradições cristãs que o padre, o pastor, o bispo, seja lá que nome que der, como nossos irmãos anglicanos, que são até reformados, mas eles têm uma liturgia diferente da nossa. A pessoa entra, os bispos entram praticamente com aquela estola, com aquela roupa que lembra muito até a igreja romana, que é uma visão diferente. Então eles fizeram uma confissão que se enquadrava naquela tradição. Então, essa visão histórica da igreja, ela delimita as coisas essenciais, o que é essencial para a salvação, o que não é essencial para a salvação, o que nos divide, o que nos une, por que nós estamos aqui especificamente nos identificando como presbiterianos. Nós temos os nossos irmãos que não deixam de ser irmãos, que não deixam de ser salvos, os batistas que têm uma tradição diferente, que têm muitas vezes um culto diferente, agem as coisas de forma diferente, mas eles seguiram uma outra tradição e têm a unidade deles. Então a confissão, ela é muito importante, não só para a nossa unidade eclesiástica, como denominação, como uma igreja específica, como pertencente a uma determinada tradição hoje, mas ela é importante para a nossa comunhão com a história, onde a gente se coloca diante da história, como a gente pode ter uma comunhão de fé com os nossos irmãos no passado. Então, quando a gente está aqui dizendo que a confissão de fé, que os padrões de Westminster são os padrões de fé da igreja presbiteriana, a gente está, de certa forma, dizendo que a nossa tradição doutrinária remonta séculos atrás, com os nossos irmãos lá na Inglaterra, que se uniram e escreveram isso dessa forma. Então, a gente tem uma comunhão não só com os crentes presbiterianos de hoje, como a gente tem a comunhão com os crentes ao longo de toda a história. Se não for propriamente um presbiteriano, mas a gente vai saber, não, mas eu creio na Trindade, e o Batista também creio na Trindade. Então, nisso aqui a gente difere, mas nisso aqui a gente se une. A gente pode ser conhecido como cristãos, como irmãos em Cristo, mesmo que diferindo em alguns aspectos. Por quê? Porque através da história, do amadurecimento doutrinário, a gente tem uma noção clara do que nos divide, do que nos separa, do que necessariamente deve nos dividir, do que não. Então a gente não tem comunhão com o ariano, com o modalista, como cristão. A gente não chama ele de irmão. Mas nós chamamos nossos irmãos batistas, nós chamamos nossos irmãos anglicanos, nós chamamos nossos irmãos de outras tradições, porque eles de fato têm uma unidade no que é essencial que nós consideramos para sermos cristãos. E também um outro aspecto muito importante da proteção da confissão é a questão do aspecto didático.
Você tendo uma coisa coerente, resumida, fica muito mais fácil você ensinar crianças e novos convertidos qual é a fé e qual é a prática de determinada igreja. E isso facilita imensamente não só quem está sendo ensinado, mas quem ensina. Davi, que também muitas vezes está aqui dando estudo, ele deve saber isso melhor do que eu. A facilidade que a gente tem, por exemplo, no breve e no catecismo maior, no breve catecismo, que uma pessoa com conhecimento bíblico medíocre como eu pode vir aqui em 3, 4 horas preparar um estudo com certa profundidade que vai alimentar crentes maduros, que vai progredir, que vai ser uma coisa extremamente útil, mesmo eu não sendo uma pessoa que não tenha uma formação específica em teologia, que eu não tenha mais tempo para me dedicar unicamente e exclusivamente ao estudo da teologia e da Bíblia. Mesmo assim, eu consigo fazer um estudo coerente, um estudo com certa profundidade e edificar os irmãos. Por quê? Porque esse documento nos dá um respaldo incrível. Primeiro que eu não preciso conhecer a opinião do pastor em cada detalhe para eu ficar com medo de falar, porque eu tenho, entre aspas, não que seja uma autoridade, mas eu estou aqui ensinando, falando alguma coisa em nome da igreja, mas a minha autoridade é derivada do pastor. Eu não tenho liberdade para chegar aqui e ensinar uma coisa diferente do que o pastor acredita. Então, se nós não temos um documento onde eu posso me guiar, o que eu vou fazer? Cada coisa que eu vou falar, eu vou ter que ligar. E pastor, está certo, está errado, pode, não pode, é assim, não é? Então, isso facilita, dá uma coerência incrível. E isso já vai nos levando para o último propósito, que é o propósito eclesiástico, que é essa organização. Como é o nosso culto? Por que as coisas são do jeito que são? Por que a gente canta o que a gente canta? Como é mais ou menos dividida a nossa liturgia? Por que a gente faz assim? A gente vê que a liturgia do culto da nossa igreja, ela tem uma estrutura dialogal. Deus vai, a gente lê a palavra como se fosse Deus falando conosco, dando uma determinada ordem, um comando. Sempre o primeiro texto é o quê? Um texto de convocação. Vós, gentios, todos os povos, adorem a Deus pela grandiosidade dele. Aí geralmente os salmos exaltam algum atributo de Deus. Então, como se Deus estivesse convocando. Eu, como soberano, estou convocando a igreja a me adorar. Aí depois a gente vai e responde com uma oração ou com louvor, como se nós tivéssemos, Deus nos chamou a adorar, então nós agora vamos expressar da gente para Deus a nossa oração, sendo gratos pelo que Ele nos faz, cantando louvor que exalta. Então Deus diz, eu sou soberano, me adorem porque eu sou criador. E toda essa estrutura é coerente justamente para isso. O pastor escolhe um louvor que fala da criação. Então Deus fala, me adorem porque eu sou o criador, e quando a gente vai adorar, a gente canta um cântico que exalta justamente essa característica criadora de Deus. Então o culto tem esse aspecto dialógico. E por que tem isso? Porque nós acreditamos, isso reflete a doutrina da nossa igreja, a confissão da nossa igreja, que diz justamente isso, que Deus está presente, que o culto é um momento especial, que Deus fala conosco, que nós respondemos. Então toda essa estrutura, ela dá uma base de coerência. Então vamos dizer, se a gente precisa, uma igreja está sem pastor, a gente está precisando de um pastor, e liga lá para o presbitério entra lá em contato com outro presbitério, a gente está precisando de um pastor aí, tem algum pastor sem igreja? Tem, então vem. Hoje em dia não é mais tanto assim, porque essas regras de confessionalidade não têm sido seguidas de forma muito coerente e estrita, infelizmente, dentro da nossa denominação. Mas era para a gente ter uma tranquilidade de uma igreja estar precisando de pastor e chamar um pastor qualquer. Onde aí tem um pastor aí sem igreja? A gente está precisando, ele quer vir para cá, a nossa condição é essa, a gente tem aqui, tá bom, vou para aí. E a igreja vai descansada, por quê? O pastor vai sabendo que ele tem uma igreja que responde a esses padrões, e a igreja está chamando um pastor que, para ser pastor, ele precisou jurar a fidelidade àqueles padrões. Então isso
harmoniza, dá uma coerência, é muito mais fácil da gente estabelecer, crescer, criar e viver essa vida da igreja. Então isso, aí outra questão eclesiástica importante, separa os oficiais dos membros. Em regra, todo oficial da igreja ele precisa estar de acordo com a confissão que rege a igreja, para que você tenha esse padrão doutrinário. Você tem uma certa tolerância com os membros, principalmente quem está chegando. Ninguém no primeiro ano foi batizado na igreja presbiteriana, conhece toda a confissão de Westminster e não, eu faço uma subscrição estrita, cada sessão da confissão eu conheço, sei que é bíblica. Não é bem assim, os membros são diferentes, mas a partir do momento que se vê toda aquela questão da sã doutrina que Paulo fala dos oficiais, os oficiais precisam, para ter uma comunhão plena e exercer de forma coerente e harmoniosa com toda a igreja, eles precisam subscrever esses documentos. E, inclusive, e um outro aspecto também muito importante, que é para a proteção de crentes e pastores. Isso limita o poder da igreja. Imagina, a gente vê hoje diversas igrejas que não têm confissão, que o pastor é absoluto na igreja. Ele tira quem ele quer, ele bota quem ele quer. Tá bom que a disciplina hoje praticamente caiu em desuso, mas quando interessa a disciplina quem quer, do jeito que ele quer, de forma completamente arbitrária. Quando você está numa igreja confessional, não. Chegar, eu creio em Jesus Cristo, morreu na cruz, que expiou os meus pecados. Não, você está errado. Seu herege, vou te disciplinar, vou te tirar da igreja, porque eu acredito de forma diferente. Opa, peraí, pastor, você não é dono da igreja, não. Nós temos aqui uma confissão que diz que Cristo encarnou, morreu pelos meus pecados, que eu preciso acreditar nisso para ser salvo, que esse é o padrão da sã doutrina. Então você sabe de forma mais clara o que o seu pastor pode exigir de você, quais são as regras que delimitam essa relação. Então fica uma segurança para os dois lados. Amanhã ou depois também o pastor vai para uma igreja difícil e está lá e cai, as pessoas não conhecem muito bem a confissão e começam a acusar aquele pastor de pregar doutrinas estranhas. Aí representam ele no presbitério, o pastor está sendo julgado no presbitério por ensinar uma doutrina qualquer. Ele vai falar, não, peraí, estamos na igreja presbiteriana, a nossa confissão de fé é isso, o que eu ensinei está na confissão, está no artigo tal, na seção tal, está aqui, eu não estou errado não, quem está errado são eles. E aí se a gente estiver diante de um presbitério correto, conhecedor dos padrões, eles vão falar, realmente, pastor, ok, ninguém vai te disciplinar porque tem ensinado nada estranho, o senhor está certo. Sim, até porque, primeiro que a gente vê que biblicamente isso até é uma questão que divide tradições, né? Tem outras confissões de outras tradições que entendem isso de forma diferente, mas a gente tem como bem claro que as decisões bíblicas são sempre tomadas em concílio. Mesmo os apóstolos como inspirados, quando foram colocadas questões difíceis, eles não, eu sou apóstolo, eu sou inspirado e eu decido, é assim. Eles pararam e se reuniram ali em conselho e falaram, a gente se deparou com essa dificuldade aqui, como é que a gente vai resolver? Então as grandes questões são sempre decididas por mais de uma pessoa para que, se aquela pessoa naquele momento estiver dando ocasião para a carne por algum sentido, não deixe de a direção do Espírito Santo ser mais ampla. E essa questão do conselho é relevante porque, assim, essa não é bem a nossa realidade, até graças a Deus por isso, mas as igrejas se estruturam de certa forma o quê? Que os pastores, eles flutuam. Muitas vezes igrejas trocam de pastores por diversos motivos. Alguém vai fazer um doutorado de 4 anos nos Estados Unidos. Nem sempre a igreja tem 2, 3 pastores que possam esperar e ficar 4 anos sem pastor, esperando aquele pastor voltar. Então, muitas vezes ele vai deixar aquela igreja, vai vir um outro pastor. Já a ideia do conselho é diferente. O conselho é sempre local.
composto por presbíteros que são escolhidos dentro daquela congregação específica. Então, dentro dessa visão de se de repente há necessidade por algum motivo de uma troca de pastor, como nem sempre a igreja como um todo tem essa maturidade doutrinária, o conselho, os presbíteros, como as pessoas, os representantes ali direto da congregação, que demonstraram ter todas aquelas características que Paulo ensina ali que um presbítero tem a ter, os presbíteros são os defensores da igreja de mais pastores. Se por um acaso vem um pastor de fora, precisa de trocar de pastor, e um pastor que não é fiel à confissão, que não é fiel a Cristo, aos padrões de confessionalidade da igreja presbiteriana, quem vai ter que agir, colocar um freio nesse pastor naquela igreja local são justamente os presbíteros, porque eles são representantes da comunidade, eles servem como um freio ali, uma contra-autoridade que vão limitar o pastor para que eles possam defender a igreja local de se algum pastor de outro lugar vier. Isso é uma estrutura muito, muito interessante, por isso, inclusive, que creio que todos nós aqui, os que já tivemos tempo de estudar, nos identificamos como presbiterianos e nos identificamos como subscritores da Confissão de Fé de Westminster, por ser a forma, acreditamos, mais coerentes de delimitar todos esses aspectos. Então era basicamente isso. Desculpa por ter me alongado bastante, ter aberto alguns parênteses gigantes que não tinham muito a ver com o estudo.